Pena que eu não vou sair daqui com um diploma, né? Seria até, da minha parte, exagero. Mas durante o nosso intervalo, antes de um bloco e o outro, até o Paulo lembrava a respeito das coroas, do encapsulamento que ele citou, né? E aí o doutor Durval já nos auxiliou aqui, dizendo, né, como é que o senhor citava? Lente de contato. Mas não é para os olhos, não, viu? Deixar bem claro. Mas é uma coisa muito utilizada. Que é um tratamento estético. Sim. E eu tenho visto muito nos atores globais. Até, é um tratamento rápido, né? Porque a pessoa às vezes não tem tempo para poder fazer uma correção, e essa justamente esse encapsulamento. Exato. Ou a lente de contato, sim, ela é rápida, de dar um resultado imediato. Você faz em alguns poucos dias, a pessoa está com um sorriso perfeito. Exato. E até na parte estética também, caro doutor Durval, as pessoas costumam, até já vi gente serrando os dentes para mantê-los no alinhamento, alinhamento. Então, já vi gente serrando o canino, né, para deixar ele no padrão, etc, etc. Isso são procedimentos estéticos? Isso são procedimentos estéticos, lógico. Tem pessoas que, por exemplo, tem um problema, não fez uma ortodontia quando mais novo e continuou com aqueles dentes mal desalinhados. Então eu costumo acertar. Uma das coisas mais belas até que eu faço na minha odontologia é eu acertar a estética. Graças a Deus, Deus me deu esse carinho nas minhas mãos para mim acertar posicionamento, colocação. Então, eu utilizo muito a resina para acertar, por exemplo, quando a pessoa não quer objetivamente gastar assim, um preço muito alto, eu faço com ela. Quando ela, por exemplo, quer, logicamente, passar por uma coroa de metal cerâmica ou porcelana, como a gente fala, né? Então, aí já passa a ter um preço mais popular. O pessoal costumava dizer que era a famosa coroa de vinil. O coroa de vinil é outra coisa. Era uma outra coisa. A coroa de vinil era uma coroa que você tinha uma parte de metal atrás e uma resina na frente. Que disfarçava o metal. Hoje não existe mais. Não existe mais. Existe. Sim. Tem gente que faz ainda. Mas ela não é. Não é recomendada. Não é recomendada. Hoje você tem que partir para a coroa de porcelana. Ou então nós temos a coroa oca de porcelana, temos a coroa metalizada de porcelana, temos vários tipos que, por exemplo, uma pessoa que tem uns dentes que não tem mais condições de ser recuperado, você faz isso. Você coloca até um pino numa raiz e faz a recuperação. Qual é o caso que se pode fazer esse tipo de tratamento? Esse, no caso citado pelo Paulo, dados que normalmente os artistas têm feito em São Paulo, você tem uma ideia, custa uma boca R$150 mil. Mas veja bem, feito, isso é lá, global. Certo? O global, logicamente não é esse preço. O doutor Durval não está atendendo artistas. Não estou. Então não é esse preço global. Mas o preço realmente é um preço acima, um pouquinho mais salgado, porque é tudo aquilo que eu falo para vocês. Tudo que é moderno tem isso. Daqui a pouco você vê uma televisão, a televisão era de 30, depois passou para 40, para 50, hoje tem de 70. E o preço, né? E o preço era, bom, você comprava a televisão 15 mil, 20 mil, hoje você combateu aquela mesma televisão por 3 mil, 2 mil, 4 mil. Então a sequência é a seguinte, se você não puder fazer agora, você espera um pouquinho mais e faz adiante. Mas a lente de contato, só para ter uma ideia, a lente de contato tem um detalhe. Você tem que reduzir um pouco a estrutura do seu dente. Consequentemente, não esqueça desse detalhe. Você tem que fazer uma redução. E ela não volta mais, essa estrutura. Agora, se você fizer com resina a estrutura que você quer mudar, você não precisa desgastar o dente. Você só vai fazer uma colagem em cima do dente. Então, para você ter uma ideia, minha esposa, hoje ela tinha totalmente separado os dentes. Eu falei, meu amor, eu quero Valquíria, eu quero transformar você, porque eu gosto de você, te amo e quero que você
tenha os dentes como eu gostaria que eu tivesse. Desde 1988 eu fiz as resinas dela, eu tinha diastemas e dentes que eram, por exemplo, não tinha o lateral, eu transformei o canino para um lateral, transformei um pré-molar num canino. Olha só. Tudo com arte de prótese. Puxa, prótese, fazendo. Veja. Então, desde 1988 até hoje ela está lá, perfeita. E se eu amanhã quiser tirar tudo aquilo, eu tiro tudo aquilo, volta ao normal dela que era antes. Nossa, que maravilha, né? Isso é impressionante. Isso aí, veja bem, aquilo que você falou é uma coisa Pena certa. que nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem um doutor Durval em casa, né? Não, nem todo mundo Dona Valquíria pensa. é uma felizarda, né? Não, e nem todo mundo pensa da maneira como eu penso. Sim, por isso que eu citei isso, né? Eu tenho certeza que outros profissionais que me respeitem não teriam essa sua visão. Tem gente que não, que acha que é uma forma e aquilo ali, aquela forma, e bate naquela Exato. tecla E ali e fica ali e acabou-se. Ou não, ou também, às vezes, veja bem, não tem a qualidade de fazer aquela uniformidade, porque isso é difícil. Sim, imagino. É difícil. Imagino. Você esculpir um dente na boca de uma pessoa, lá no laboratório é fácil. Ó. Mas na boca é difícil. É. Aí você transformar aquele dente, é isso aí que eu me caracterizo, que realmente, graças a Deus, eu... Deixa eu aproveitar falando isso, senão o pessoal depois em casa vai me bater ou vai mandar reclamar. Pô, Eduardo, levou o doutor Durval aí para falar com o Paulo e não diz, olha, doutor Durval, eu aqui peguei, gentilmente ele me passou aqui, é um profissional, dispensa comentários, vocês estão observando ao longo do programa, na parte estética, de implantodontia, reabilitação, endodontia, ortodontia. Então anote aí o endereço. Estou passando para você. Está muito próximo do Templo do Futebol Sagrado, ali na Vila Belmiro, né, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 345, Vila Belmiro, uma casa, fácil chegar, eu já sei até onde é. O telefone é o 3232-7840, vou repetir, 3232-7840. Tem também o telefone e o fax, que é o 3224-3212, 3224-3212. E olha, isso aqui é um achado no cartão, viu, Paulo? Presta atenção. Isso aqui é um achado. Vou guardar esse cartão aqui, fazer uma visita para o doutor Durval lá. Telefone para emergência, gente. Hoje, o profissional se forma e você pega o cartão do profissional, tem o nome, aí tem lá Facebook, WhatsApp, e-mail, site. O senhor não tem telefone? Aí o profissional vai dizer, precisa? Você não vai achar ele jamais. E dia de folga, então... Eu achei interessante, porque a Carvalho de Mendonça é uma rua muito conhecida. Agora o número 345, isso é fácil decorar. E olha o telefone de emergência aqui, é o 9111, tá? 9111, tem que pôr um 9 na frente, né? Tá? Então põe mais um 9, então é 99-111, 99-111-0912. Então vai, 99-111-0912. Isso é telefone para emergência, gente. Isso aqui é raro, viu? Eu vou até mostrar aqui para não dizer que eu estou mentindo. Ó, bem próximo. Doutor Durval. Não, por quê? Eu estou falando uma mentira? Não, por que isso? Porque, naturalmente, eu acho que todo meu cliente ele tem que saber que eu estou à disposição sempre. E pelo menos uma dúvida, no domingo você fez lá um procedimento, doutor Durval, aí deu um pequeno inchaço, doutor Durval, que eu vou fazer, olha, ele já avisou na sexta-feira, olha, qualquer coisa, você vai medicar, mas às vezes a pessoa medica e tem gente que é assim, um pouco assustada, tem gente que às vezes fica receiosa, e uma palavra do profissional acalma qualquer um. E um detalhe característico, você falou uma coisa que para mim é primordial. Se eu hoje fizer uma extração em você, amanhã eu quero te ver. Olha aí, é a preocupação do profissional. Se eu te fizer um implante de 4, 5, mas amanhã eu quero te ver. Isso aí. Se passou sexta-feira, eu ligo para você para saber como é que você está no sábado. Esse é o diferencial do profissional, Paulo. Aliás, um competente profissional, diga-se de passagem, que também tem uma competência muito extremada na área social. É isso que eu queria falar também. Tem colunas sociais, é uma pessoa extremamente bem relacionada. Muito querido. Muito querido. Nos grandes eventos de Santos,
Eu não frequento muito, porque eu tenho muitos compromissos, mas nos poucos que eu ainda frequento, eu encontro com o Durval com muito carinho, e ele me trata sempre com muita deferência, com muito respeito, e tem sido e está sendo respeitado como colunista social. Sim. De onde é que veio essa veia? O que aconteceu para você começar essa brincadeira que deu certo? Paulo, eu tinha 2 amigos que eram Teresa Bueno Rolf, querida amiga, e Charles Martinez. E eles sempre falavam para mim: por que você não vai ser colunista, Durval? Quantas vezes Charles Martinez perguntava para mim, me colocava assim perante as pessoas, e eu ia, mostrava as pessoas para ele. E mesmo a Teresa, quantas vezes ela me transmitia esse detalhe: olha, você poderia ser um bom colunista. Então o que aconteceu? Teresa aposentou-se. Eu a encontrei até recentemente, ela aposentou. Justamente. E o Charles Martinez, infelizmente, faleceu numa situação momentânea. Como eu não tinha ainda uma prática, poderia ter pego no caso dele, né, o lugar até dele e tudo mais, mas eu acho que não é assim que a gente deve viver, né? Exato. A gente tem que testar primeiro, ver as qualidades que a gente tem, que muitas vezes pode ser uma qualidade que não esteja, eu estou achando que seria significante, mas não era, entendeu? Então, eu esperei como um bom samaritano, a minha hora certa, que seria então essa condição que eu faria. E eu fiz assim com muito amor, eu sigo com muito amor, porque eu vejo assim, o que eu faço na coluna, eu faço aquilo que vem do meu coração, que é, por exemplo, você está fazendo um trabalho de uma ONG, você está fazendo um trabalho de uma benfeitoria, você está fazendo à frente de um clube, lutando, afinal de contas, com uma luta intensa. E quem é que pode mostrar isso para o público? Somos nós. Sim. Somos nós. E se nós não mostrarmos isso, obviamente o que vai acontecer? Nada vai ter valor. Exatamente. Se ele, por exemplo, dentro daquilo que ele fez no Golf Clube, por exemplo, olha, foi 1 ano que eu vi o Paulo fazer com que o Golf Clube mudasse inteiramente. Hoje não sei como está, mas até onde o Paulo esteve à frente do Golf Clube, ele é aquilo que eu falei, ele põe a mão e vira ouro. Saiu de lá, veio para o Instituto Histórico Geográfico, maravilhoso, porque eu fiz até entrevista com ele, tive o prazer de estar aqui junto com você também, daquilo que não haveria, né, a nossa tradicional encenação. Bem lembrado. Encenação, não teríamos essa encenação, e o Paulo foi lá com todo vigor, com todas... E agora, Durval, haviam esquecido, né, as quadrilhas tradicionais. Justa, aqui em São Vicente também. Já, inclusive, salientei na minha entrevista desta semana, pedindo às pessoas que venham a São Vicente para curtir essa programação. Festival Estadual de Quadrilhas Juninas. Meu Deus! Estadual que aí eu pergunto, se é ele que traz para cá, se é você que traz para cá, por que eu haverei de esconder isso? Exato. Eu quero só para mim? Mas é a pequenez. Não quero para mim. Alguns têm a pequenez de não pensar como você, como a gente. Infelizmente tem. E nós que conquistamos agora um espaço que eu fico muito feliz, inclusive com entidades, com empresas do exterior, nos buscando, nos encontrando. Eu citei aqui recentemente, nós fizemos alguns programas com profissionais como o Dr. Durval, e você tem ali uma busca internacional aqui para nosso país, em primeiro lugar. Não é que eu sou melhor, o Paulo é melhor, não. É porque nós procuramos fazer coisas de qualidade. Nós pegamos o Dr. Durval no seu dia de folga, o Paulo no seu dia de aniversário, para oferecer para você
Provavelmente você até tenha condições, mas não tem a liberdade de ficar esse tempo que nós temos agora com o Dr. Durval, com o Paulo, para esclarecer alguns pontos de vista, algum entendimento com relação a isso. Como também, né, eu me surpreendi, eu não tenho conhecimento na integralidade com o Dr. Durval, eu espero que seja um pontapé inicial de uma boa amizade aqui, mas pode dizer, olha, Eduardo, pode perguntar sobre a soberana ordem da fraternidade universal, né? É a Soveral ou Soveral, né, Paulo? É porque, na verdade, é uma organização internacional e o nome em inglês é Sovereign Order of the Universal Fraternity e em português é Soberana Ordem da Fraternidade Universal, cujo braço para as Américas é comandado pela nossa equipe e o Durval faz parte dessa diretiva. Olha que beleza. Objetivamente, a Soberana Ordem é uma ordem que agrega os homens de bem. Como existe, por exemplo, o PCC, que agrega talvez a facção, a banda podre, digamos, da vida, né? A bandidagem, a marginália, existem ordens que se preocupam em preservar os caracteres familiares, o respeito às tradições, né? O respeito à família, e aí buscar alternativas pelo lado do positivo, pelo lado do bem. A Soberana Ordem nada mais é do que uma organização voltada para esta prática do bem, agregando os homens de bem. E eu acho isso muito importante, porque a partir do momento que o lado de lá, a banda podre, chamada banda podre, se agrega, eu acho que o lado de cá tem que se agregar também para fazer uma contrapartida. Como é que é a escolha, Paulo, dos integrantes? É bem complicada. Na verdade, as pessoas pleiteiam, primeiro tem indicações, né? Então é indicado e aí é feita uma investigação social acerca da conduta do indicado a fazer parte dessa ordem. Então é feita uma investigação verificando a vida pregressa relativo a processos judiciais, a conduta policial, a conduta bancária, né, a posição que a pessoa ocupa na sociedade, a sua boa fama, né, entre aspas. E após um crivo rigoroso, a pessoa é aceita e aí passa a fazer parte dessa organização que objetiva sempre a prática do bem, né? Então, volta as suas forças para alguma coisa ligada à área de benemerência, né? Durante anos ajudamos, por exemplo, o grupo Ipupiara de proteção à AIDS, né? Que é o mesmo trabalho que fazia lá em Santos o colunista Luiz Gonzaga Alca de Santana. Nós fazíamos aqui de maneira paralela, evidentemente com mais descrição, e algumas creches, escolas infantis, e assim, é um trabalho de formiguinha, né? Hospitais. Então, há quanto tempo existe, Paulo? A ordem em si existe há bem mais de 100 anos. A origem dela, originalmente, foi através de um agregamento na pátria Rússia, que aí veio para os Estados Unidos, e como ela é chancelada e foi bancada ou mantida pela Igreja Católica Ortodoxa Norte-Americana, ela tem uma ligação religiosa forte, porque são os valores familiares, os valores morais e familiares, né? Então, com base nisso, ela veio para um ramo no Brasil, e aí então o venerável grão-mestre, que agora terá que ser substituído porque faleceu, Dom Milton Francisco de Sales Cunha, que é o arcebispo primaz da American Orthodox Catholic Church, ele instalou no país e instalou vários ramos. Então tem em várias cidades a ordem, a sede principal é aqui na Baixada Paulista. E como é que surgiu então esse entrosamento, Durval, com essa participação tão bonita, né? E eu costumo dizer o seguinte, essa escolha, fiz a pergunta para o Paulo, porque deve ser difícil, né? Muita gente, a gente até sabe que tem pessoas que não têm essa conduta tão ilibada e de repente querem aparecer e figurar em uma ordem como essa para de repente mostrar para a sociedade que e não é assim. Não. Então não adianta você querer entrar por imposição que não funciona. Não. O mais importante da ordem é como o Paulo comentou, que nós temos uma escolha e essa escolha ela é muito caracterizada por uma escolha daquelas pessoas que fazem o bem, principalmente aquelas pessoas que fazem o bem. São as pessoas que a gente considera como top, são aquelas pessoas que dão de si em prol de um bem da cidade. É uma coisa que inclusive eu carrego muito nas entrevistas dos meus programas, porque eu acho que essas pessoas são aquelas verdadeiras pessoas que de alma e coração estão dando de si com muita alegria, com muita, é eterno isso, não teria outra palavra para dizer. E eu acho que neste caso da nossa verdadeira irmandade,
com esta finalidade, que essas pessoas sejam agraciadas com um título. Sim. E este título será acrescido paulatinamente de acordo com o que ela vai realizando de trabalho. Então, será passado para uma escala de valores, dos quais o Paulo pode até me acentuar mais as condecorações que ela receberá, até atingir o ápice, que será o Gran Cruz. O Gran Cruz. O Gran Cruz. Comendador de Gran Cruz. Na verdade, é assim, todos os aprovados para fazerem parte da ordem automaticamente recebem comendas. Mas comendas honoríficas no sentido de valorizar a pessoa. Então, todos tornam-se comendadores. Durval Cap, por exemplo, é o comendador Durval Cap Filho. Né? Ele tem essa... E à medida que ele vai desenvolvendo um trabalho em prol da comunidade, e isso tem que ser explícito, evidentemente, ele passa a ter graduações maiores dentro da própria ordem, que seria mais ou menos como numa hierarquia militar, quando você começa como cabo, sargento, né? E aí vai tenente, capitão. Essa hierarquia dentro da ordem existe em função de trabalhos sociais desenvolvidos. Existe um prazo, Paulo, em tempo para poder... Na verdade, o Colendo do Conselho Federal costuma reunir-se para fazer a aprovação e análise de alguns nomes. É que com o falecimento do venerável, nós interrompemos esse procedimento até num luto que é determinado pelo Estatuto, e agora a ordem vai retomar a coleta de nomes indicados para fazerem parte. Quantas pessoas fazem parte dessa ordem aqui na nossa região? Nós temos muitas. Eu calculo que na Soberana Ordem hoje em torno de 500 comendadores aproximadamente no total. Agora, a diretiva não. A diretiva são 9 nomes e, coincidentemente, nós dois fazemos parte dessa diretiva. São só 9 nomes que fazem parte. Vamos combinar de realizar um programa especificamente sobre isso, quem sabe com o Paulo trazendo mais pessoas, ou o Dr. Durval também, acho que é importante. Até falando um pouco da história também, da tradição, que eu acho interessante. Inclusive, nós estamos devendo, né? Eu e o Paulo, né? Viu, Durval? Costumo dizer o seguinte, né? A gente tem recebido muitos elogios e poucas reclamações, né? Mas todos os elogios podem ser enviados a este apresentador e reclamações para o Paulo. Fique à vontade, qualquer reclamação com o Paulo, os elogios podem vir para mim. Não tem problema nenhum, claro, tem tom de brincadeira, mas eu fico feliz que as pessoas têm, a gente tem aquela mãozinha lá positiva muitas e muitas vezes, e aquelas negativas 2, 3, que também fazem parte. Sim, a construção de qualquer trabalho passa também, não só pelos elogios, tá? Mas também pelo puxão de orelha. Eu quero agradecer muito o aceite do nosso convite, em meu nome, em nome do Paulo, em nome aqui do nosso canal NCTV News. Procure na internet. Hoje nós somos um canal oficial, né? Nós estamos vinculados ao YouTube, ao Google+, ao Facebook, de forma oficial. Nós temos um contrato de trabalho e por isso nós levamos a informação com qualidade para você também. Então sugira pautas e nós vamos trabalhar para que nós possamos levar para você com qualidade. Hoje foi a vez aqui do Dr. Durval, vamos nos colocar à disposição também, né, para poder ajudá-los, mas com certeza as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza pedirão a sua volta. Eu só tenho a agradecer a você, Eduardo, em primeiro lugar, porque realmente você está fazendo aquele papel que seria de uma irmandade. Eu caracterizo isso como aquilo que eu comentei com você. Tem coisas na vida que a gente faz de coração. Sim. E a gente não precisa estar expondo isso para ninguém. A gente não expõe isso. A gente só trabalha. E a finalidade é trabalhar, trabalhar, trabalhar e com boas razões. Só isso é o nosso lema. O nosso lema é servir. Nunca admitir que isso aqui tudo vai para uma política. Exatamente. Não tenho figuração nenhuma, não tenho interesse nenhum, não quero participar absolutamente nada disso. Eu quero sim poder servir aqueles que necessitam e que estão tendo, aqueles que não são, inclusive, olhados como deveriam ser olhados. É isso aí. Como deveriam ser vistos. E é isso que eu falo para o Paulo. Nós temos que
voltar de novo à nossa irmandade, porque a nossa irmandade focaliza esta condição e passa para essas pessoas a se tornarem mais ilustres como comendador, porque é um comendador de uma ordem, dos quais ela vai buscar dentro dela condição para o amanhã ela estar servindo e trazendo benemerência para outras pessoas. Bom, muito obrigado a você. Eu que agradeço. E obrigado ao Paulo mais uma vez, parabenizando essa data tão festiva. Muito obrigado. Que ele merece, ele é uma pessoa que merece de coração, que este homem trabalha muito bem. Eu não canso de falar isso em casa para minha esposa, que eu admiro muito a figura do Paulo, a pessoa do Paulo. Muito obrigado. E sinto no meu coração, como se fosse meu irmão. Olha aí. Meu irmão. A recíproca é verdadeira. Muito como obrigado. se fosse meu irmão. E porque, por bem querê-lo, irmão que eu digo é Sim, irmão sim, fraterno. exatamente. Aquela fraternidade, certo? Então, é isso que eu diria. E a vocês, então, meus 1000 agradecimentos, porque afinal de contas eu tive condições de expor a vocês um pouquinho da minha história, porque é tão gratificante você conseguir falar da sua história de vida. É muito difícil. Isso que ele está fazendo aqui, está realizando, ele está trazendo pessoas para dizer da sua história. E a história da vida de cada um de nós é uma enciclopédia. Aquilo que nós fazemos aqui, nós vamos ter que lá em cima dizer lá para ele, para o mandatário, o nosso Supremo, que olha, eu fui lá e correspondi. Prestei contas. Tentei fazer o máximo de mim. Se eu não conseguir, me perdoe, mas eu tentei fazer o melhor. E é isso que eu desejo a vocês, meus queridos. Muito obrigado por estar me escutando, por estar aí do outro lado, vendo essa minha história da minha vida. Aliás, lembrando ao nosso telespectador que nós gravamos esse programa em Santos, São Paulo, Brasil, porque ele vai a Portugal, a Gana, Angola, Japão, a Guiné-Bissau, a todas as nações, a Macau, a todas as nações de língua portuguesa onde entendem esse nosso idioma, e a internet hoje nos amplia. Bom, Paulo, você lembrou isso, mas eu queria até acrescentar, a gente tem chegado em lugares que não é a língua portuguesa, como o Japão, Inglaterra, como todo o Reino Unido, e do Canadá, por exemplo, e a gente tem chegado em locais que a gente não tem a língua portuguesa. Nós temos o francês, o inglês, o alemão, o japonês, que é mais difícil. Mas veja que quando você faz as coisas com o fim de ajudar alguém, de mostrar, as pessoas acham uma forma de traduzir o que você está falando. E vou dizer mais uma coisa que eu não falei, mas eu queria deixar aqui descrito. Tive muitas oportunidades de várias pessoas de fora virem aqui ao Brasil fazerem um tratamento dentário comigo, praticamente pagar o avião dele, a vinda, a volta, ficar no hotel, e ficou mais em conta do que se ele pagasse lá. Nossa. Só para você ter uma ideia, o quanto o valor de todo o meu trabalho que eu realizo aqui em relação àqueles que têm que pagar lá. Só para ter uma ideia. Bom, dito isso, né, Paulo, a gente precisa, acho que é um fechamento de ouro, né? Com certeza. Vale o profissional, né? E aí aquela história, vale quanto pesa, não vale o quanto ele significa e quanto, né, a informação, o trabalho oferece a você. Então, você vai atrás de um profissional que te presta esse tipo de serviço. Paulo? Aliás, do competentíssimo profissional, diga de passagem, porque eu também posso falar do Durval com muita clareza, porque eu conheço há muitos anos. Além de ser um profissional da área de odontologia fabuloso, ele tem demonstrado ser um competentíssimo colunista social, jornalista e agregador e formador de opinião. Isso é muito importante para a gente também. Com bengala, sem bengala, que nos próximos 50 anos estejamos todos juntos, com certeza, falando a respeito, né? Talvez a voz um pouco mais calma, né? Não tão densa, né? Um andar não talvez tão rápido, tão lépido, mas nós estaremos, Dr. Durval Cap Filho, um prazerzão enorme. Vamos estar juntos em outras oportunidades. E o nosso querido Paulo,
completando aniversário, eu quero até... E a nossa fraternidade cristã. E eu quero citar aqui no finalzinho também, lembrando, nós estamos aqui, ao lado aqui do estúdio, nós estamos gravando com o profissional da área de cultura, né? Cinema, teatro, Roberto Marques, que hoje fez uma surpresa, trouxe um bolo aqui para o nosso querido Paulo Costa, e esse bolo aqui com certeza será devorado pelo Paulo ao longo da semana. Falei, o Paulo é São Paulino. Paulo é São Paulino? O bolo está vermelho, preto. Não. É uma coincidência. Olha o bolo, vinho, né? Portanto, tranquilo. Só fiquei na dúvida, viu, Durval? Ao invés da vela constar do nome, tinha um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Por isso, porque você falou que era 23, eu falei que era 17. Há quem diga que esse bolo em Brasília faria um sucesso na interrogação. Gente, um beijo no coração, fique com Deus. Já dê o seu like aí, dê o seu joinha, se inscreva, esteja com a gente. Críticas, observações e elogios a gente aceita de bom coração, mas mande para nós. Um grande abraço e até a próxima. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277.